na Epístola de Judas, e hoje nós vamos andar um pouco nos versículos 14 e 15. É o nosso 11º estudo expositivo na Epístola de Judas. E isso tentando reduzir ao máximo, ao máximo o conteúdo para não ficar muito extenso, muito prolongado. Faz a gente liga para mim, não. Fica calor, mas ele faz muito barulho. O áudio fica comprometido ali no vídeo. Todos acharam? Amém? Diz assim o Santo Livro: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: este que é vindo do Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Deixa eu ler novamente. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, a pregação de Enoque: este que é vindo do Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízos contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Até aqui, amém, amado? Pode se assentar. Aleluia. Amado, eu só vou precisar um pouco mais de colaboração de vocês, porque a minha garganta ainda está um pouco, a minha voz ainda está rouca, Então, para economizar um pouco dela, que sábado permitir o Senhor também nós vamos estar pregando, eu preciso do auxílio de vocês. Então nós vemos aqui em que Judas, ele está fazendo uma apologia, ele tem a sua apologética fundamentada contra os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos cristãos. E Judas, ele vai utilizando toda a sua habilidade de escrita, inspiração divina, para ser bem contundente, direto, amado, direto no seu assunto, no tocante aos falsos profetas. E Judas aqui, ele cita um personagem muito singular, muito único nessa escritura, que é o personagem Enoque, que é o 7º após Adão, o 7º homem existente após Adão, Enoque. E é um ser que a Bíblia fala muito pouco acerca de Enoque, porém com muita profundidade, com muita veemência, da pessoa de Enoque. E Judas diz: e deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: este que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. A palavra Enoque, que é de etimologia hebraica, ela significa dedicado. Dedicado. A Bíblia diz que Enoque, depois, vamos lá nesse texto, Gênesis, vai lá junto comigo, Gênesis, onde a Bíblia fala sobre Enoque, de que Enoque andou com... Enoque fez o que? Andou com quem? Com Lula. Se Enoque andar com Lula, para onde ele vai? Complicado, hein? Quem achou? Aqui, Gênesis capítulo 5, versículo, vamos lá, a partir do versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Quem já ouviu esse nome aqui? Eu era criança, já ouvia falar desse nome aqui, só que eu ouvia falar de Matusalém, é Metusalém. Vocês leram aqui? Metusalém.
Antigamente, quando a gente queria dizer que alguém era muito velho, falava que fulano é igual Metusalém. Aí diz aqui a Bíblia: e viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém, e andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 375 anos. Amém, irmãos? Então, as Escrituras mencionam que Enoque, depois que gerou a Metusalém, depois que Enoque produziu, confeccionou, colocou na terra, por graça divina, a Metusalém, a Bíblia diz que a partir daí, aí sim, Enoque andou com Deus. Algo aconteceu na vida de Enoque, e possivelmente possa ter tido a vinda de Metusalém na vida de Enoque, que causou esse impacto espiritual na vida de Enoque, a ponto de ele começar a andar com Deus, começar a ter uma vida com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. Isso é bem oportuno e pertinente, por quê? Porque quem é pai, eu não sei se isso aconteceu contigo, mas a vinda do meu filho Enzo trouxe muito impacto espiritual na minha vida. Por exemplo, quase que a idade de Enzo é a idade que eu tenho de fé cristã, que eu me converti um pouco antes de Enzo nascer. E quando eu soube que minha esposa estava grávida, aí que eu tive aquele impacto espiritual de consciência de que eu precisava ser um ser humano melhor. Então algo aconteceu na vida de Enoque, que está ligado ao nascimento de Metusalém, que fez com que Enoque começasse a andar com Deus. Agora, qual era o clima, o ambiente em que quando Enoque começou a andar com Deus? Era pacífico, ordeiro, santo, bíblico, canônico, temente a Deus? Não era. O momento em que Enoque começou a andar com Deus fora totalmente hostil. A sociedade era altamente depravada. A sociedade era altamente anti-Deus, anti-o-Senhor, anti a criação, anti o Evangelho, anti a voz divina. Era uma geração promíscua, adúltera, profana, caída, distante de Deus. E ainda assim, um homem, após o nascimento do seu filho Metusalém, ele passou a andar. Pode andar em pé, varão? Está comendo? Ainda assim, ele passou a andar com Deus. O que eu aprendo já com isso aqui? Que não importa o ambiente em que eu estou inserido, para que eu possa andar com Deus. E se nós formos discorrer pelas Escrituras, pelos fatos bíblicos, aonde o ambiente era mais hostil, é onde que homens de Deus ficaram evidenciados por adorar a Deus. Então não há essa desculpa, não há esse exemplo de que os homens dão, de que assim, quando eu consertar a minha vida, eu sirvo a Deus. Quando eu ficar bem financeiramente, eu sirvo a Deus. Quando eu estiver bem com a minha família, eu sirvo a Deus. Quando eu terminar a minha faculdade, eu sirvo a Deus. Quando eu me aposentar da minha carreira militar, eu sirvo a Deus. Não. Enoque serviu a Deus na geração antediluviana. A geração que Deus olhou e falou: me arrependo de ter feito o homem em que criei. E ainda assim, nesse tipo de ambiente, tinha alguém chamado Enoque, que andou com Deus, andou com o Senhor. Então as pessoas que mencionam, que dizem que é difícil,
andar com Deus na nossa geração, desculpa, amado, desculpa, mas homens andaram em situações, e andam com Deus em lugares mais hostis do que o nosso. Anda com Deus na Coreia do Norte, anda com Deus na Rússia, anda com Deus na África, onde o Islã está avançando, e entra nas igrejas, na choupana, nas aldeias, e martirizam cristãos. Anda com Deus na China, anda com Deus no Afeganistão, mas ainda assim, com esses lugares totalmente hostil à fé, ainda tem gente andando com Deus lá, dessa maneira, na Grace. Ainda tem. Enoque não se deixou se influenciar pelo ambiente em que ele vivia. Daniel não se deixou se influenciar pela Babilônia. Pelo contrário, Daniel influenciou a Babilônia. Após Daniel sair da fornalha de fogo, após Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego saírem da fornalha, Nabucodonosor teve que se render ao Deus de Daniel. José não se rendeu ao Egito, o Egito se rendeu a José, amado. E por que a nossa sociedade hoje se submete ao mundo? Porque não anda com Deus, porque não tem vida íntima com Deus, que não tem intimidade profunda com Deus. Enoque andou com Deus. Andou Enoque com Deus, amado. Ele teve intimidade com Deus. Nós podemos fazer uma tipologia. Metusalém nascendo, é Cristo sendo gerado em Enoque. É Paulo falando aos Gálatas, Gálatas 5, Gálatas 4:19. Filhinhos, por quem de vós sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Quando Cristo gerou, nasceu em Enoque, Enoque passou a andar com Deus. Então, nós vemos que o ambiente não tem o poder de nos retardar de andar com Deus. Pensa nisso. Andar com Deus no Afeganistão, na China, na Rússia, na Coreia do Norte. Aqui, glória a Deus, amado. A liberdade que a gente tem, amigo. Hein, Marina? Tem 500 Bíblias, várias traduções, Bíblia no tablet, no celular. Compra várias Bíblias. Culto, ensino, pregação, evangelismo, culto no lar. A gente tem liberdade cristã. Ainda. Fala. Pastor, eu presenciei o testemunho de um pastor lá do Paquistão. Ele veio, ele falou que ele chegaram na igreja dele, tacaram fogo, queimaram os 2 filhos dele, porque ele estava pregando o evangelho. Ele falou que conseguiu fugir, escapar daquilo, mesmo sentindo que ele teve que deixar a família lá. Aí ele chegou no aeroporto, ele falou que comprou uma passagem, não sabia para onde, e veio parar em São Paulo. Aí ele, na época, ele apareceu na igreja lá, onde eu estava, dando esse testemunho. Ele falou que teve que abandonar tudo. É o que o senhor fala. Ele não tem essa liberdade que a gente tem. Não teve. Perdeu os filhos por causa da fé. Olha o ambiente em que Enoque andou com Deus, amado. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse: Senhor, destruirei o homem sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até aves do céu, porque me arrependo de haver-os feito. Essa palavra arrependo-me significa entristeceu-se, pesou-se o coração do Senhor.
de ver o estado que o homem chegou por causa do pecado. Então gerou-se Cristo em Enoque. Enoque começou a andar com Deus. Como que nós podemos andar com Deus? Então, uma mensagem muito linda do pastor Paulo Júnior, é como andar com Deus, se eu não me engano, o tema. Ele vai dando vários exemplos ali. Mas para mim, um dos principais fundamentos para andar com Deus é a oração. É a oração. Por que é a oração para mim? Porque a oração é a única, não há outra. É a única ferramenta, é o único meio de graça que Deus concedeu para nós de se comunicar com Ele. É a oração. É a única ferramenta. Então Enoque, depois que ele teve esse encontro com Deus, Enoque certeiramente era um homem de oração. Enoque era um homem de oração. Amado, a oração é algo tremendo, amado, que nós não devemos abandonar, deixar de exercer o ministério da oração. A vida de oração, a vida devocional contínua de oração. 1 Coríntios 1,9 diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão com seu Filho. Oração, Jesus Cristo nosso Senhor. Então fiel é Deus pelo qual nós fomos chamados para a comunhão com Cristo. Oração, acesso ao Santo dos Santos, ao lugar secreto. Quando Adão pecou, Deus colocou um querubim fechando o caminho do jardim. Então o homem era impedido de ter acesso à presença, ter acesso a Deus, ter acesso à gloriosa presença de Deus, gozar da comunhão divina. Mas Cristo vem e abre novamente o caminho e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega novamente ao Pai senão por mim. Ele abriu o caminho, Ele nos deu acesso novamente, e hoje nós podemos andar com Deus, ter vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Filipenses 4,6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. 1 Timóteo 2:1 e 8 diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Deus quer que nós oremos em qualquer lugar. Qualquer lugar. Cortando o cabelo lá, mano, você pode orar. Orar para o cliente. Orar na praça, na rua. Pessoas que estão pedindo oração, desesperadas, mano, querendo oração. Se vão cortar cabelo lá, começa a ouvir a palavra, falar da fé, começa a ter um diálogo. Pode orar pela minha vida? Posso. Oração. Qualquer lugar. Qualquer momento. Nós não devemos abandonar o lugar secreto de oração. Agora, Judas, quando ele pega esse exemplo aqui, falando a respeito de Enoque, ele está pegando uma citação de um livro apócrifo. E os livros apócrifos, eles não são livros canônicos, não são livros inspirados, são livros, amados, que não têm um aval divino. Então havia muita resistência, principalmente no primeiro século, no segundo século, quando alguém pegava uma citação de um livro apócrifo e mencionava. E esse trecho aqui caiu no cânon sagrado. Primeira coisa que nós temos que entender é que existem 3 tipos de escrito no concernente às escrituras. Quais são? Livros históricos, canônicos e apócrifos. Quais são os livros históricos? Por exemplo, o livro da história dos judeus, de Flávio Josefo, é um livro histórico, de eventos
verídicos, que Flávio Joséfo foi testemunha ocular e monografou, e há evidências daquilo que ele escreve. São fatos históricos, verídicos, que têm ligação com a Bíblia, mas não são canônicos. Não são canônicos, não são inspirados, mas são ferramentas de estudo que nós podemos ter para ter uma melhor compreensão do que a Escritura quer dizer. Tem outro livro histórico muito importante também, eu não sei se vocês já ouviram falar, esse eu acho que é o mais conhecido, a história dos hebreus, dos judeus. Quem já leu? Quem já ouviu falar pelo menos? A história dos judeus. Só o Igor, só? E você também já ouviu falar? Que é isso, gente? Só o Igor e o... Hã? Ah, tá, que é isso, gente? É livro, é grosso, é um livro, um calhamaço, né? Um livro de estudo. Mas um cristão que ama a palavra, e ele é um pouco caro, né? Também. Vale a pena investir um recurso nesse livro. Um outro livro histórico também é o livro histórico História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é considerado um dos pais da igreja, profundo, para falar sobre a eclesiologia, sobre a história da igreja, a compilação da igreja, a fundação da igreja. É um livro histórico também, muito profundo. E os livros canônicos é a Bíblia e os apócrifos, que eu mencionei, são esses que não têm o aval divino, que não são considerados inspirados por Deus, que não entraram no cânon sagrado. Porque, como é que eu posso dizer sobre... Quem já leu algum livro apócrifo aqui? Já leu algum livro? Qual livro? Qual livro? Tem Macabeus, tem Enoque. Acho que foi o discípulo de João. Tem muitos livros. Oi? Entendeu um filme com o nome dele? Tinha Policarpo. Policarpo, sim. Tem muitos livros apócrifos. Mas eles são, tipo assim, muito místicos. O livro de Enoque é muito místico até. Anjos, demônios, uma infinidade de anjos e demônios, de nomes que não estão na Escritura, né? Então assim, tem muita mitologia, vamos colocar dessa maneira. Por exemplo, só no livro de Atos tem mais de 13. No livro de Atos tem mais de 13, e nós só temos um. O Antigo Testamento tem 28 livros apócrifos, o Novo Testamento 95 livros apócrifos, muitos livros. Pastor, mas a própria Bíblia, ela vai dizer aqui, nos estudos, a alusão a Enoque por Judas nessa passagem confirma apenas a veracidade da profecia de Enoque. Não significa a sua aprovação ao livro apócrifo de Enoque. Isso tá certo essa Bíblia de estudo, está correta. Porque tem muitos cristãos, e teve um irmão que ele passou por aqui há muitos anos, que ele pegou esse livro de Enoque e começou a ler. E todos os escritos do livro de Enoque, ele pegava como se fosse verídico. E começou a causar muito litígio entre mais ele e eu, né? Porque ele era mais íntimo de mim. E nós tivemos alguns conflitos teológicos por causa disso. Porque todo escrito do livro apócrifo de Enoque, ele começou a entender como verdade. E nós não podemos, amados, pegar nada do que não está prescrito na Bíblia. Se eu não me engano, se alguém souber aí o endereço exato, se eu não me engano, é 1 ou 2 Coríntios 4:8 ou 2:8, que diz que nós não devemos ir além daquilo que está escrito. Então, a veracidade se dá por aquilo que possivelmente Enoque profetizava, e Enoque foi um homem que existiu. Então era aquilo que Enoque profetizava, a mensagem de Enoque, a pregação de Enoque. Por isso que o versículo 14 ele diz: e deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, quando ele menciona isso daqui,
Nós podemos descorrer as Escrituras e nós vemos que outros homens de Deus, como Paulo, pregou sobre isso. Pregou sobre o retorno de Cristo, a segunda vinda do Senhor, como seria a vinda do Senhor. Então Enoque era um pregoeiro da verdade, um mensageiro profético, um pastor bíblico, canônico, verdadeiro, amado. Enoque tinha uma vida de obediência. Por isso que Enoque andava com Deus. Que Enoque era alguém obediente a Deus, mano. Olha só, por exemplo, Cristo, ele deu um mandamento para a igreja. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. Ide por todo mundo e fazer o quê? Pregar o evangelho. Mas a nossa cabeça é pregar missões, África, Afeganistão, Estados Unidos. Mas agora o missionário também não quer muito mais ser lugar não. Eles querem ir para os Estados Unidos, quer ir para a Europa, quer ir para a França, Espanha, Itália, quer ir para esse lugar, bom, gostoso, climático, quer ir para a Torre Eiffel, o missionário tirando foto, quer ir para lá. Eu não quero ser lugar África. Porque antigamente, quando eu cometi, falavam missões, o que eu pensava? África. As criancinhas na missão, passando fome, morrendo de AIDS, peste bubônica, febre amarela, Estado Islâmico matando, assassinando. Eu pensava isso, missão. Tem um filme que é baseado na África, o nome do filme é Redenção. Redenção. Entendeu? Mas a missão, o evangelho, o evangelismo é pregar em Jerusalém, circunvizinha, em toda a face da terra. E muitas igrejas estão em desobediência no tocante ao evangelismo. Aqui, Enoque, profetizando, pregando, sendo obediente. Amado, a obediência a Deus é requisito de salvação. Sabia disso? Aqui, ó, Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Cristo, sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Aí o texto continua, Hebreus 5:9. E sendo ele consumado, morto, veio a ser a causa de uma eterna salvação, para quê? Para todo aquele que lhe obedece. João 14,15 diz: se me amardes, guardarei meus mandamentos. Apóstolo Pedro 5,29: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Tiago 1,22: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Obediente. Então Enoque era alguém obediente, por isso que Enoque andou com Deus. Deus não anda com gente desobediente. Deus não tem aliança com gente desobediente. Deus estava com Saul enquanto Saul obedecia a ele. A partir do momento que Saul desobedeceu, Deus saiu fora. Deus não tem aliança com pessoa rebelde não, gente. Pessoa soberba, altiva, acho que é independente. Não. Deus anda com quem obedece a palavra dele. É requisito de salvação. 1 Tessalonicenses 4:1 diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, quer andar com Deus? Obedeça a Deus. Como é que eu obedeço a Deus, pastor? Aqui, a palavra. A palavra. Agora, o problema da nossa cristandade atual é que as pessoas querem andar com Deus sem seguir a palavra. Querem andar com Deus com psicologia, sociologia, com as ciências humanas, com orientação de guru. Eles querem andar com Deus assim. A Bíblia não é o suficiente para eles. Não é o suficiente para eles. Agora, meu segundo ponto. Por que, outra evidência, por que Enoque andava com Deus? Ele profetizava, ele pregava, ele falava. Por que ele falava?
Quem pode citar? Que marido você sussurrou aí? Oi? Ele falava a verdade. Falava a verdade. Mas por que ele falava a verdade? Ele tinha um conhecimento do Senhor. E como que ele teve esse conhecimento do Senhor? Através da palavra de Deus, que o Senhor ele também. Como que ele ouviu a palavra de Deus? Como que chegou esse conhecimento? Eu já dei a dica, já. Pô, vou tirar 10, não. Ele falou porque ele ouviu, gente. Aí ele pegou. Por que a gente consegue orar? Por que a gente consegue pregar? Por que a gente consegue estudar, falar, mencionar, dizer, ensinar alguém? Porque a gente ouviu, amados. Nós ouvimos a palavra. Nós ouvimos o Evangelho. Através do ouvir, amado, que nós conseguimos falar. Alguém pregou para Enoque. Ele é o 7º depois de Adão. Mas nesse inteirinho, Enoque de alguma maneira ouviu falar de Deus. E ele creu, Eduardo, ele creu. Por isso que ele creu, ele também falou. Então aquilo que eu ouço de Jesus é o que eu vou falar de Jesus, amado. Diga-me. Porque ele é descendente de Sete. E depois que Sete nasceu, falou que o nome do Senhor passou a ser invocado na terra. Passou a ser o quê? Invocado. Então, Aí. Sete passou para o filho dele, o filho dele passou para o outro e ele assim. Porque antigamente, na primeira aliança, a tradição era o quê? Oral. Passando de pai para contando, verbalizando, pregando. Então, após 7, que é o número da perfeição divina, o nome do Senhor começou a ser proclamado. Chegou ao ouvido de Enoque, e Enoque creu. Se ele creu, ele também começou a falar. Amado, olha só. Tem crente que chega a ser chato. Eu sou esse crente chato. Ele não consegue, ele quer falar de Jesus. Ele fica desesperado, ele fica assim, deixa eu falar também. Eu quero citar, calma aí. Eu sou assim, gente. Eu sou assim. A pessoa está falando, eu sou educado, eu fico lá. Então, quando a pessoa dá brecha para eu falar, eu vou embora. Eu vou falando, Jesus, vou embora, texto, referência. E tá, a pessoa, calma aí, você anota para mim, eu vou lá, anoto para as pessoas, mando pelo zap. Porque não tem, é incontrolável, homem. Quem tem de Deus, ele não consegue, ele vai, é uma cachoeira, não para. Ele não consegue, mano. Então Enoque, quando ele ouviu, ele começou a pregar, a falar, a expor a Escritura, a mencionar sobre Deus. E a mensagem de Enoque não era tão palatável não, gente. Enoque pregava o juízo final. Enoque era aqueles profetas do Apocalipse. Ele era só o 7 depois de Adão. Imagina. Já estava pregando. Já estava pregando, bem notado ali. Então, aí, pastor, Bem notado, olha aí. ele já tinha o exemplo de Adão, que Adão desobedeceu, né? Ele também, além de ouvir, já tinha como exemplo a desobediência de Adão, no caso também. Porque, olha só, Marcos, vamos fazer um exercício aqui de reflexão rapidamente. Ele ouviu também do Eva. Não, vai depois. Porque veio ele depois de dilúvio, a geração começou a pecar, levantou-se Noé, pregoeiro também, só que a geração começou a endurecer mais o coração, aí veio dilúvio, acabou com todo mundo. Mas, por exemplo, amado, imagina, agora nós estamos na era das máquinas, de tudo, poluição, o homem degradando, desmatando, acabando com tudo, poluindo os rios, o ar, tudo, o homem fazendo toda abominação, toda sorte de abominação. Ainda assim nós temos beleza. Imagina nessa época aí, como é que era a mata, os rios, os mares, a beleza que era, a fauna, a flora, os animais que existiam, que vários animais entraram em extinção, amado. Nossas crianças só vão conhecer ou conhecem animais pela internet. Eles não vão ver mais com o olho. Eu consegui, na minha infância, ver tucano onde eu moro. Tucano, amado. Tucano. Vê se vocês conseguem ver por aí. Petrópolis, Teresópolis, só. E mesmo assim é raro. Raro. É raro.
Raro. Então, imagina os animais que tinha. Mas quando o pecado entrou, Almir, e era, vamos botar que era recente, degradou o cosmo. Degradou o cosmo. Então, o impacto da mensagem que entrou em Enoque era tão grande que ele falava: Deus vai ter que julgar essa terra. Ele vai ter que julgar. Porque o homem foi o pilar, o fundamento da degradação da sociedade, do mundo, do cosmos, do planeta. Imagina isso. O sétimo depois de Adão. O sétimo depois de Adão. Agora, outra evidência de Enoque. Enoque não provou Não provou o quê? A morte. Enoque pregou sobre o arrebatamento e foi arrebatado. Oh glória, oh glória, oh glória. Enoque pregou sobre o arrebatamento e foi arrebatado. Aleluia, aleluia. Hoje nós estamos aqui, amado. Hoje é o que? 3/3 de 2022, pregando, falando sobre Enoque, sobre o arrebatamento da igreja. Enoque pregou sobre arrebatamento e foi arrebatado, transladado. Eu creio que nós também podemos ser arrebatados pelo Senhor, amado. Pelo Senhor. Isso é fantástico, amado. Diga, meu irmão. Uma vez eu vi o pastor Alan dar um estudo sobre Enoque, e segundo o calendário judaico, a Terra tem 6.000 anos. 6.000, né? Da geração de Sete, Enoque é o sexto. Então é como se Enoque simbolizasse a última geração. A última geração. Do último milênio. E logo depois dele veio Matusalém, que é o homem que mais viveu sobre a Terra. Simbolizando a eternidade. Entendeu? Então assim, será que nós somos a última geração? Para Deus vir e decretar o seu juízo sobre a face da terra? Porque olha só como é que é interessante. Quando Enoque for arrebatado e nunca mais fora visto, né? Lá no Gênesis diz, Deus tomara para si. Hebreus, Enoque é mencionado também. Mas olha a coerência do texto de Hebreus. Abra junto comigo aí, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Olha que interessante isso aqui. Enoque não provou da morte. Só que teve um também que foi salvo, mas provou da morte. Alguém leia para mim, por gentileza, Hebreus 11, 5. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado. Visto que antes de ser arrebatado, havia recebido testemunho de que ele tinha agradado a Deus. Isso aqui é tremendo, olha só. Alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque demonstrou evidências de que andava agradando a Deus. Leia o versículo 6, Marina. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, que é galardoador. Mas só que teve um que na hermenêutica nos ensina a interpretar o texto. Leia o versículo 4 aí, na sua tradução. 11:4. Isso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus nomes. E por ela, depois de morto, ainda fala. Depois de quê? Depois de morto, ainda fala. Então a galeria dos heróis da fé está mostrando para mim e para você que alguns provarão da morte.
Alguns de fato sucumbirão. Alguns de fato vão ser martirizados por causa do testemunho da fé. Porque vão andar agradando a Deus, vão ser fiéis até a morte. Mas vão receber a coroa da vida. E outros também, que andarão com Deus, mas não provarão a morte como Enoque. Terão os corpos transformados num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Então a Bíblia ela traz esses dois exemplos, de uns que vão morrer e o sangue vai clamar. Se eu não me engano, Apocalipse capítulo 6, que a Bíblia diz que o sangue dos mártires fica clamando até quando, Senhor justo soberano, não vingas a nossa morte, o nosso sangue. Caim aqui, ó, Abel, o sangue clamando, falando, mas ele pereceu, morreu. Era um homem justo, fiel a Deus, obediente, verteu o seu sangue, morreu. Enoque, da mesma maneira, fiel, temente, obediente, ouvia, pregava, falava, era fiel à sua pregação, mas não provou da morte. Oi? Apocalipse 6:10, leia aí, por gentileza, a referência. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando... Não, mas peraí, mas quem que clamava? Quem que está clamando aí? Grande voz. Está dizendo que clamavam, cara. Vai, continua então. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ah, então esse pessoal que está clamando já morreu. Foram martirizados. Mas eles estão fazendo o quê? Clamando. Requisitando justiça. Aqui é como Abel. Depois de morto ainda fala. Ainda clama por justiça. É porque o 9 vai dizer, e havendo aberto o selo, e mais voltar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Pelo testemunho aqui? Que deram. E era qual selo, homem, que você falou? Quinto selo. Que anda interligado com as taças. Quinto selo, quinta taça, que está sendo derramado. E eles estão clamando, tipo assim, e aí, Senhor? Quando que chegará? Quando que acontecerá? E Deus fala, calma, vai chegar a vez deles, calma. Mas eles nos mataram, calma, nós fomos fiéis, calma, vai chegar. Então Enoque é esse exemplo aqui, de alguém que não provou da morte. Amado, imagina como será esse evento. Como que será esse evento da transfiguração de nossos corpos, da modificação, da transformação de nossos corpos, de quem não provar a morte. Imagina a dor que a gente está, doença, enfermidade, igual estou com essa dor no pé, o pé parece que está com o coração, está no pé, aquela coisa, essa dor lancinante, absurda. E ele está lá na fé, e o mundo em colapso, anticristo, tribulação, inferno, perseguição, fome. E num piscar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitam primeiro. Os que estiverem vivos vão ser transformados. Pastor, como é que o senhor enxerga uma pessoa com aquela chacina que houve, matou 28 pessoas? No Jacarezinho, né? Isso. Aí, vamos dizer que, vou dar um exemplo aqui, a Batista. Aí um membro daquele, ele fala assim, naquele momento que está morrendo as pessoas, ele falou assim, eu vou lá, ele mora ali perto, eu vou lá pegar o evangelho. Aí o próprio parente dele, porque eu sei que acontece isso, fala assim, não, fala para você suicídio. Mas aí Deus enxerga você com, né, indo lá revelar a palavra dele. É ele, o dele, ou ele está fazendo a vontade dele? Deixa eu ver se eu entendi. Estava tendo troca de tiroteio. Está tendo na lagoa. O pau está quebrando. Pá, pá, pá. Doideira, operação policial. Tiro. Aí o cristão está no lado dele e ele fala, vou lá agora pregar o evangelho. Oxe, rapaz. Isso aí está valente demais, hein? Mas aí Isso aí está tentando o mestre. mas aí, lógico, está lá no meio, e aquele mundo que ele
estava vivendo era bem mais perigoso, porque ninguém te amou por ninguém, e Deus já queria destruir isso. Ele vivia naquele meio que foi Deus evangelho. Sim. Não, uma situação de conflito, né? Conflito. Uma coisa é a hostilidade, falar a palavra. Uma coisa é o perigo da linha eminência, você não vou lá tentar. Não, aí, entendeu? Aí é complicado demais. Fala, você está querendo antecipar o processo, quer vir para cá, vem. O mestre vai falar. Fala, Levi. Não, eu comprei esse feminino. Assim, por nada, tiro de fuzil, mano. Eu vou lá. Pastor, ali na época de Enoque ali já era a situação que era cotidiana. Rotineira. Rotineira. Então não tinha como fugir daquilo ali. Como a geração também de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Ló via e ouvia. Ouvia a preparação. Inserido naquela ambiência. Entendeu? Eu acho que é semelhante àquela passagem que Paulo vai subir a Jerusalém, aí Deus fala para ele não subir, que se ele subir vai morrer. Aí Paulo escolhe porque queria. Entendeu? Ele foi. Mas não era a hora dele. Deus não acatou aquilo da lei de Paulo. Paulo decidiu por ele próprio, pela carne. Ele não foi guiado pelo Espírito, não, eu vou ir. Mas se tu for, não, mas tudo bem, estou preparado para isso. A pessoa está nesse nível? Entendeu? Então, pastor, aí a palavra diz: ide pregar o evangelho. Aí Deus manda Jonas ir pregar em Nínive, que era um povo violento que matava. Meu pai falava que arrancava todas as pessoas vivas. Sim. E aquele povo se arrependeu, mas foi Deus que mudou. Aí existe um mandamento: ide pregar o evangelho. Eu não estou dizendo que você tem que entrar num tiroteio, mas o cara está vendendo droga ali. Não, no ambiente hoje. A pessoa tem coragem de chegar ali e falar: meu irmão, para com isso, se arrepende. Não, sim, porque claro. o cara está ali. Claro. É um momento de violência, cara. Não tem como. Eu não gosto de falar, mas eu já fiz isso várias vezes, até porque certa feita a boca ficou na esquina da minha rua. A esquina da minha rua, a boca de fumo já ficou. Eu saía do meu portão, andava 15 metros, estava na boca de fumo. Então, invariavelmente eu passava, aí o Espírito Santo, prega para esse daí. Aí eu ia lá e pregava o evangelho. Ia lá, invariavelmente passava o Espírito Santo, prega para aquele ali, ora pela vida dele, está precisando de oração. Ia lá, pregava o evangelho, invariavelmente. Mas uma coisa é, eu estou dentro da minha casa, no meu lar, o tiro começou, vou lá pregar para a polícia e para o bandido. Oi, gente. Né? Essa situação duas vezes em 2015. Uma no Canguru, eu estava trabalhando, era a rota de trabalho mesmo, tinha que entrar, barricada. Aí eu falei, pô, já que eu vou entrar, tem que entrar, tem um monte de CD aqui na mochila mesmo, a galera tá ali. Peguei esse CD, rapaziada, dá licença aí, bom dia, Deus abençoe vocês aí, posso entregar o CD aqui de pregação para vocês, certamente vocês devem ter mãe, pai, algum parente evangélico que ora por vida de vocês, então tem que CD de pregação para vocês estarem ouvindo quando estiverem em casa. E uma outra vez também em Santa Lúcia. Tive que passar por barricada, ele deu trabalho, trabalhava na época fazendo pesquisação de corda no circuito para nos armar, para não faltar energia. O pessoal, pô, entra aí. Aí eu, pô, rapaziada, vocês devem ter pai, mãe que ora para ver de vocês, pô, então daqui a oportunidade vocês estão ouvindo um CD de pregação para vocês, por duas situações também. Mas assim, não foi que, tá tendo tiroteio, que nem o pastor falou, vou sair da minha casa e vou lá. Não, peito de aço, irmão. Aí é tentar Deus. Olha. Eu acho que das duas, ouvir e obedecer. E a outra é não ouvir e desobedecer. E desobedecer, querer fazer. Aí quer botar a conta em risco. Entendeu? Foi o exemplo que o Igor falou. Deus tinha ministrado para Paulo não ir, Paulo falou, não, eu vou ir. O Espírito Santo não direcionou Paulo para ir para lá. E foi para lá. Então, são essas situações. Por exemplo, a situação de Nínive era hostil, mas não significaria que quem entrasse lá ele já escaldava. Até porque o próprio Deus direcionou Jonas para ir para lá, para pregar, e ele não queria. E ainda assim Deus direcionou ele para lá, para ele pregar o Evangelho. Amados, eu entro aqui na minha conclusão aqui, acerca de Enoque. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares. Isso aqui é o esboço da mensagem de Enoque. Com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. E fazer mais o quê? Depois de fazer juízo, ele vai fazer o quê? O que está escrito aí? Abre aí, Judas. Condenar dentre eles todos os
por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Blasfêmias. Blasfêmias. Então Enoque ele profetiza duas coisas: a segunda vinda de Jesus e o juízo final. Essa é a pregação de Enoque. A segunda vinda do Senhor, que consequentemente caracteriza o juízo final, o juízo dos ímpios, o juízo das nações. E infelizmente a sociedade, a humanidade parece que não acredita nessa realidade bíblica, de que um dia o Senhor virá e julgará a geração, a nação. Eu quero que alguns irmãos abram junto comigo para me ajudar. Abra aí alguém por gentileza. 1 Tessalonicenses 4:13 até o 17, até o 18. Quem pode ler isso para mim? Quem vai ler? 1 Tessalonicenses 4:13. Bora, irmãos, quem vai ler? Igor. Não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Está vendo? Pode ir, até o 18. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus nos tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então perceba, o apóstolo Paulo aqui está falando sobre a esperança da ressurreição, a esperança da glorificação dos corpos. Os tessalônicos estavam pensando que o Senhor já tinha vindo, e Paulo falou: não, ainda não, ele vai vir, e quando ele vier, nós não vamos preceder os que já morreram, ele vai ressuscitar primeiro os que já morreram, e nós, Paulo dizendo, eu também, vamos ter os corpos transformados, e vamos ser arrebatados para sempre com o Senhor nos ares. Aí ele diz: console cada um com essas palavras. Então a vinda de Jesus, ela é consolo para alguns e juízo para outros, condenação para outros. Olha só esse texto aqui, Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Note isso aqui, perceba. Quando o Senhor vier e se assentar no seu trono, as nações vão ser reunidas diante dele. Sabe o que significa isso? Eles não terão opção. Essa reunião não terá como a Rússia falar: eu não quero. Não terá como a China falar: eu não vou. Não terá como a Coreia do Norte dizer: eu não quero ir nessa reunião hoje, eu não posso, estar ocupado. Não. Quando Cristo se assentar no trono, ele vai reunir diante dele todas as nações e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então, engraçado esse negócio de bode à esquerda, né? É esquisito esse negócio. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui é glorioso, glorioso. Então há um dia que o Senhor há de julgar essa terra. Há um dia que o Senhor sentará no trono com a sua toga de juiz e há de julgar as nações. Atos 17:30 em diante diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso,
te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. Então note que quando Paulo estava pregando lá, falando, Deus vai julgar essa nação, ele já tem um dia separado para isso. Eles ouviram falar disso. A Bíblia diz que uns escarneciam, outros falaram, não, vou escutar outra mensagem acerca disso, vou escutar outro culto. Mas teve o terceiro grupo, e quando ouviu sobre isso, creu, amado. Creu. E ai daqueles que não vão crer, que Deus tenha misericórdia enquanto vivem, porque depois que ele estiver nesse trono, e depois que ele começar a descer o seu decreto, não tem como mais voltar, não tem como mais revogar. E eu leio aqui Apocalipse capítulo 20 para a gente estar terminando. Apocalipse capítulo 20, se você for rápido de endereço, vai lá, se não escuta. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, a palavra mortos aqui é nébulos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aleluia. Aleluia. Amados, o nosso Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele é juízo e Ele é justo. A ira de Deus, eu acho que não tem como descrever. Eu não consigo descrever o que seria ou o que é a ira de Deus. Olha o que Salmo 18, 7 em diante diz. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam diante dele. A ira de Deus aqui é descrevida como o bufar das narinas de Deus. Deus bufa de ira, e no bufar de ira, os carvões se acendem, pegam fogo, os montes se derretem como cera, a terra se move, foge diante dele, no dia que Deus há de julgar a terra. Esse texto é terrível. Romanos 2,16 diz, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Outra tradução fala, no dia em que Deus há de julgar o segredo do coração dos homens, aqueles mais secretos, mais ocultos, mais espúrios, Deus vai julgar. Pensamentos. Porque o júri dessa terra, ele julga evidência, provas, vista, algo concreto. Mas o juízo de Deus é o único que julga foro íntimo. É o único que julga foro íntimo. 1 Pedro 4, 17 e 18 diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aonde? E eu termino nesse último texto aqui, eu queria que você abrisse, Salmo 96, 10. Porque quando o juízo, amado, final acontecer, sabe qual vai ser o comportamento dos ímpios? De aceitação do juízo de Deus. Porque quando você pega a parábola do rico e do Lázaro, note que ele não questiona o motivo de estar ali. Ele não indaga a Deus, Mário, o motivo pelo qual ele está lá. Pelo contrário, ele tem o sentimento de falar, Senhor,
por favor, eu tenho 5 irmãos, faça com que alguém pregue para ele, para que eles não venham para cá. Então ele tem a convicção de que ele merecia o inferno. Quem apareceu, comparecer diante do juízo final aqui de Apocalipse 20, esse juízo aqui não é, amado, para salvar, não tem escape, é só o veredito, que a sentença já foi dada, é só para saber porque está indo para lá, e quem for para lá, vai estar indo para lá falando assim: Deus agiu com justiça, eu mereço o inferno. Porque o julgamento de Deus, amado, não tem sombra nenhuma de variação, de corrupção, de detrimento. Não tem, não. Nós tivemos um governador que é juiz e que perdeu o mandato por causa de quê? Corrupção. Governador que é juiz. Mas o nosso Deus não tem isso, não. Ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. Salmo 96, versículo 10 em diante diz: Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus, regozije a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que nele há. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com o quê? Justiça. Com o quê? Justiça. E os povos com a sua verdade. Ele vai julgar com a verdade e com muita justiça. E esse era o teor da pregação de Enoque, o homem que andou com Deus. E Deus para si o tomou. A minha oração, igreja, é que nós possamos dia após dia andar com Deus como Enoque andou. Amém, amados? Que assim o Senhor nos abençoe. Alguma objeção?